Queridos e amados irmãos e irmãs, que alegria estar mais uma vez com vocês no Palavra Encarnada, Diácono Deusmar Andrade. E hoje, na segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum, a gente vai escutar o que a Palavra de Deus, o que a voz de Deus vai nos dizer. Mas antes vamos invocar a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutíeis com eles? Alguém na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando tereis suportados? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em voz alta: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou o menino e ficou de pé. Depois que entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, o tema central é a fé. É a experiência, a vida de fé, de que os discípulos, mesmo seguindo Jesus, parecem que não sabiam ainda o que era a fé. Jesus, ele parece ter uma postura até crítica com as pessoas, né? Ó geração incrédula, ó povo de coração endurecido, né? Se podes, né? Ele fala assim com uma certa... Não é costume nós vermos Jesus usando esses termos no decorrer de todo o Evangelho, mas é porque Jesus quer mostrar a força e a necessidade da fé na nossa vida. Às vezes, como cristãos, nós somos assim, uma geração incrédula. Dizemos que somos cristãos, dizemos que temos fé, dizemos que Deus está no centro, é o mais importante da nossa vida, mas muitas vezes vivemos como pagãos, como pessoas que não têm fé. Nos desesperamos, nos entramos em preocupações mundanas, perdemos a paz do Espírito por causa de coisas que não deveria mexer com a nossa interioridade, mexer com o nosso interior. Jesus talvez olhe hoje para nós e diga: geração incrédula, até quando tereis de suportá-los? Até quando vocês vão crescer na fé? Interessante isso. Jesus desce do monte e nos faz lembrar daquela mesma cena de Moisés descendo no monte depois de uma experiência com Deus, depois de ter recebido as tábuas da lei, e ver o povo, Moisés no caso, vê o povo adorando uma novilha de ouro. Jesus, claro, não vê o povo adorando, mas vê um povo sem fé. Vamos dizer, do mesmo modo como Moisés subiu ao monte e ao descer viu o povo idolatrando, adorando um bezerro, que ali era uma obra do inimigo de Deus, uma obra de Satanás, Jesus desce e vê também os seus discípulos sendo vencidos, por assim dizer, por um espírito impuro, por um demônio.
Então, o paralelo ele é bem claro. Distantes de Jesus, distantes de Moisés, o povo rapidamente perde a fé. E talvez para nós isso tenha um significado muito preciso. Em primeiro lugar, a presença não física de Jesus, ou seja, essa presença espiritual de Jesus que perpassa, a gente precisa renovar a nossa experiência de oração. Mas também tem um sentido mais profundo, poderíamos dizer, nos momentos de aridez, nos momentos de dificuldade, nos momentos que o nosso coração se sente pesado pela própria caminhada. Nesses momentos também, meus irmãos, nós não podemos perder a fé. Nós não podemos perder a centralidade de Jesus em nossa vida. Pelo contrário, nós devemos voltar o nosso coração para o alto e adorá-lo em espírito e em verdade. Sentir essa presença, mesmo que pareça ausência, mesmo que pareça não estar presente entre nós. E aqui, da experiência da fé, que Jesus fala, né? Ó, se tendes fé, tudo é possível para quem crê, para quem tem fé. Jesus fala dessa experiência de fé e logo após ele fala sobre a necessidade da oração. Os discípulos, a sós com Jesus, perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse tipo de demônio? Nós, imagino eu, né, uma passagem não fala, mas nós pedimos em teu nome, nós falamos em teu nome, nós clamamos em teu nome, mas o Espírito não saiu. Porque existem certos tipos de demônio que só saem da nossa vida através da oração. Então, veja, aquela experiência de fé que é necessário renovarmos, ela se renova especialmente aonde? Na vida de oração. Muitas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos reconhecer a presença de Jesus exatamente porque nós não rezamos, porque nós não sentimos a presença através da nossa oração. O nosso coração se torna insensível à presença de Jesus. Atualizando no carisma, quantas vezes nós não reconhecemos a presença do abandonado porque o nosso coração está insensível à graça de Deus, porque o nosso coração se encontra fora da graça de Deus. Tem certos tipos de demônio, meus irmãos, minhas irmãs, que só são expulsos pela oração. Daqui a necessidade da contínua oração na vida do cristão. Veja, um cristão que não reza, isso dizia Santa Teresa de Ávila, né? Tem mais chance de se perder do que um grande pecador. Porque um grande pecador talvez receba uma grande graça e se converta, mas um cristão que não reza, ele não se converte, porque ele acha que já está bem na vida espiritual. É por isso que Jesus fala da necessidade da vida de oração para expulsar os demônios. Da nossa vida também, meus irmãos, aqui pensemos nos demônios dos vícios, por exemplo. Quantas vezes nós vamos relaxando pouco a pouco na nossa vida de oração e vamos deixando o pecado da luxúria. Primeiramente, não é nem no pecado mesmo contra a castidade, mas no olhar, numa conversa, num pensamento. E a gente vai permitindo que aquilo dali vai entrando no nosso coração. Às vezes, um grande pecado, por exemplo, da preguiça, é só com 1 minutinho a mais, 5 minutinhos a mais, e quando eu vejo, eu perdi a tarde toda fazendo uma coisa totalmente inútil. Vejam, se nós não formos firmes na oração, nós vamos acabar compactuando com as obras malignas. Quantas vezes isso é verdade, por exemplo, nos nossos irmãos acolhidos? Às vezes numa conversa de WhatsApp, às vezes numa rede social, às vezes num olhar, às vezes numa crítica ao coordenador da casa. Quantas vezes na nossa caminhada também, num grupo vocacional, a gente se sente desmotivado, a gente se sente triste, e aí a gente vai permitindo. Aí a gente pergunta para a pessoa: olha, você está desanimada, mas você está rezando? Você, não sinto mais vontade de rezar. Entende? Existem certos tipos de demônio, meus irmãos, certos tipos de pecados que só iremos vencer através de uma contínua oração, de uma perseverante oração, da força da graça de Deus que age em nós através da oração. Veja, a gente lê esse relato de possessão e muitas vezes os cristãos, né, eles têm muito mais medo, por exemplo, de uma possessão, que é uma coisa extraordinária, que não acontece com bastante usualidade, porque a gente assiste nos filmes e a gente fica com medo, receoso, lê livros, e a nossa curiosidade muitas vezes vai muito atrás disso. Mas, por exemplo, o cristão não tem medo de pecar. A estratégia maior do inimigo de Deus, o demônio, meus irmãos, não é possuir uma pessoa, porque ele possui uma pessoa, ele não consegue levar ninguém ao inferno. Mas se gradativamente aquela pessoa for pecando, se acostumando com a vida de pecado, não confessando seus pecados, aí sim ele vence a batalha de uma maneira muito mais sutil, de uma maneira muito mais imponente. Por quê? Porque o nosso coração não estava atento a uma vida de oração.
Então veja, é necessário, meus irmãos, se nós queremos vencer as batalhas espirituais no nosso dia a dia, nós precisamos de uma vida de oração. Se nós queremos progredir na vida de fé, nós precisamos de uma vida de oração. E a vida de oração, se ela não cresce, ela diminui. Não existe como você estar na mesma. Se você, por exemplo, sente que está na mesmice da sua vida de oração, perdão em dizer, você está andando para trás. A gravidade empurra o homem para baixo. E é necessário um esforço contínuo para que ele possa subir ao coração de Deus. Então, meus irmãos, que Deus nos conceda a graça de, escutando esse evangelho de hoje, de que o nosso coração fique firme na vida de oração, para que nós, primeiro, não deixemos o demônio entrar através do pecado consentido, e depois, aquelas marcas que ficaram na nossa história, que são como que as amarras do pecado, a concupiscência, a nossa inclinação para o pecado, que está marcado na nossa história, de certo modo, nos empurra para baixo, que ela não domine sobre nós nunca. A vida de oração vai nos conceder essas duas graças, a proteção e a força para a regeneração de nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a proteção e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.